Desculpe, não sei seu nome. Yaakov, que é como Jacó. Mas em hebraico, Yaakov. Certo, eu estava te ouvindo e o que me chamou a atenção foi o que você disse sobre o apóstolo Paulo, né? Que para você ele era mais romano do que judeu. Se você puder me dar, digamos, um argumento sólido para determinar isso, essas suas palavras, né? Porque, evidentemente, eu não disse que ele era mais romano do que judeu, e sim que ele era pró-romano. Foi isso que eu disse. Certo, pró-romano. Se ele era pró-romano, eu não disse que ele era mais romano do que judeu, porque não tenho certeza se ele era judeu, o que sei é que ele era pró-romano. Por exemplo, e ele? No próprio relato cristão, apresenta-se um Paulo que tem cidadania romana, antes de tudo que defende Roma e trabalha para Roma, perseguindo outros judeus, que eles dizem que estava perseguindo cristãos, mas os cristãos eram judeus, ou seja, era um cara perseguindo judeus. Quer dizer, entende? Esse é o cenário. E basicamente o que se faz é um Paulo deslocando, tirando a culpa de Roma para aplicá-la a ou lavando as mãos de Roma, do que foi a crucificação, basicamente. Certo, muito bem. Vamos lá, vamos falar parte por parte. Uhum. Evidentemente você está falando da cidadania romana de Paulo, certo? Mas isso, senhor Yaakov, não prova que Paulo era pró-romano, certo? É, de certa forma, uma interpretação sua. Por quê? Porque ter a cidadania romana no século I era um status legal, certo? Que podia ser adquirida, o senhor bem sabe, por nascimento ou por herança familiar. Agora, no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo usa sua cidadania para se proteger de abusos legais. Mas isso, evidentemente, volto a dizer, não demonstra lealdade política a Roma, certo? Isso é apenas, digamos, um pensamento preconceituoso da parte dele. Agora, o apóstolo Paulo se identifica constantemente como judeu. Mas aqui há um duplo discurso da sua parte. Por um lado, você aceita como certo, não é? Que Paulo era romano por ter a cidadania romana. E você diz, para mim, isso não está comprovado. Mas, por outro lado, você não comenta quando Paulo se identifica como judeu. Aí eu vejo que há uma desonestidade da sua parte. E isso podemos ver na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 5, onde diz: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Então, aqui há um duplo discurso da sua parte. Mas vamos lá, estou ouvindo você. Ok. O que eu digo é o seguinte, não estou dizendo que ele era pró-romano por ter cidadania romana. Estou dizendo que ele era pró-romano porque ele isenta, gostaria que você abordasse esse argumento, ele isenta a responsabilidade de Roma na crucificação de Jesus, primeiro. Segundo, ele perseguia judeus em nome de Roma. Ele diz que supostamente foi enviado pelo sumo sacerdote, ou seja, a elite saduceia romana. E terceiro, o que você cita não especifica que ele era judeu. O que diz é que ele era um hebreu de hebreus. Ok. Supondo que hebreus sejam judeus da tribo de Benjamim no século I, não se sabe a tribo de cada um. A questão das tribos já tinha sido misturada 700 anos antes. Muito difícil de saber. Então me parece que é uma espécie de tentar se colocar como um judeu. Justificativa para explicar que, bom, sim, eu nasci em Tarso, mas preciso explicar para vocês que eu sou um hebreu de hebreus e sou super judeu, e estou tentando explicar ao público que ele tem algum vínculo com o judaísmo e por que ele precisa fazer isso. Porque sabiam que ele perseguia judeus e apoiava Roma. Era conhecido por isso, por agir em nome de Roma. Então ele precisa, depois da sua conversão, dizer, não, cara, eu também sou judeu, desculpa, ou mudei de postura, ou seja lá o que for. Mas basicamente é por isso, esses são meus argumentos. Você me permite um segundo, Betsy, obrigado. Dizem, sentimos sua falta, como você está? Obrigado, estou ótimo. E obrigado pela sua doação. Muito obrigado, Betsy. E eu gostaria que, se possível, você abordasse como foi possível que Paulo foi literalmente perseguir, tirar a vida, sejamos mais precisos, de outros judeus por parte de Roma.
Certo, perfeito. Muito interessantes os pontos que você está dizendo, senhor Yaakov. Mas aqui tem algo interessante, não é? O apóstolo Paulo não trabalhava para Roma quando perseguia a igreja, não é? A menos que você, digamos, me mostre um texto bíblico do Novo Testamento onde diga essa afirmação. Repito, você está tirando algumas conclusões de acordo com seus preconceitos em relação ao apóstolo Paulo. Por que isso? Porque, segundo o relato do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo agia com autorização das autoridades religiosas judaicas e não de Roma. Aí vejo que você tem um engano tão grande quanto este. Uma catedral. Não sei se é um engano. Desculpe, não perguntei seu nome. Desculpe. Não perguntei seu nome, desculpe. Juan. As autoridades judaicas que estavam lá, os saduceus no templo, quem colocou eles lá? Quem? Como? Desculpa. Historicamente, não sei o quanto você sabe de história, porque se você afirma que meu erro é tão grande quanto uma catedral, eu quero que você me explique. Quem colocou as autoridades judaicas saduceias que estão no templo? Certo. Eu vou te responder, mas vou te esclarecer uma coisa. Segundo o relato de Atos dos Apóstolos, Paulo agia com autorização das autoridades religiosas judaicas. E impôs essas autoridades ali. Não saduceias, mas judaicas. Afirma ter sido enviado pelo grande sacerdote saduceu. Você está me citando. Atos capítulo 22. Não disse que no capítulo 9 também há a mesma paráfrase? Eram os saduceus. Sabe quem os colocou lá? Certo. Pelo que eu entendi, não sei se o senhor vai me corrigir, certo? É verdade, eu reconheço, eu sou honesto. É verdade que a nomeação e destituição dos sumos sacerdotes estava sob o controle de Roma. Certo? Porquê? Aqui está um porquê. Porque precisamos ser honestos. Porque, evidentemente, o povo judeu estava submetido a Roma, mas isso não quer dizer que Roma decida o que os judeus devem fazer. Porque Roma não se envolvia em questões religiosas. Certo? Estamos confundindo duas coisas. A menos que você ache que os judeus da época do... Então, vou pegar o seu argumento. Então eu posso determinar que os judeus do século I eram todos romanos. Por quê? Porque eles estavam sob o comando romano. É isso que o senhor está me dizendo. Não. O que eu estou dizendo, e que é o que você está dizendo, é que há pessoas. Se uma pessoa trabalha e é alinhada e age com fervor puro e com permissão, ou seja, foi autorizada a fazer isso pelas autoridades saduceias que tinham sido colocadas por Roma, é uma pessoa que está alinhada com o que Roma busca. Nem todos os judeus da época concordavam com eles. Na verdade, a grande maioria, as massas, estavam com os fariseus, que os fariseus estão contra os saduceus. Os essênios foram embora. Literalmente, os qumranitas viviam no deserto, só para ficar longe dos saduceus. Diziam que tomaram o templo já totalmente corrompido e por isso se esconderam em cavernas descobertas apenas em 1947. Não, os judeus não estavam com eles. Paulo se declara judeu que, além de estar com eles, foi grande perseguidor. Você disse que ele tinha autorização religiosa, mas também afirmou que eles não se envolviam em assuntos religiosos. Suas palavras se contradizem em menos de 3 minutos. Mas sim, os romanos tinham colocado os saduceus. Os saduceus, de acordo com o que relata Atos, tinham enviado Paulo e Paulo, um perseguidor da igreja, na verdade não é da igreja, é uma abstração indefinida. Era um perseguidor de judeus, porque os primeiros cristãos eram judeus. Então o cenário é esse: judeus. Judeu se converteu ao cristianismo, falando sério, sendo honesto. Judeus? Sim, judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Ou seja, Senhor Jacob, temos que falar, digamos, as coisas como elas são. Mas eu vou te dar um exemplo. Mas você concorda que ele era um perseguidor de judeus? Porque pense agora, sim, João. De cristãos. Quem crucificaram? De judeus. Quem realizou a crucificação? Roma. Quem crucificava? Judeus, Roma.
Quem perseguiu a igreja, ou cristãos, ou judeus que acreditavam em Jesus? Roma. Paulo. Do que ele participava. Nisso mesmo, ele era um dos envolvidos. Por isso, ele não apresenta quando ele diz que se converte à igreja e tudo isso, ele não apresenta uma Roma culpada. Ele nunca faz isso, em nenhum lugar você vai encontrar isso, pelo contrário. O deslocamento é sempre para a culpa do judeu. Aos judeus que têm a culpa e tudo isso. Então é claro que existe essa inclinação pró-Roma de Paulo. Certo. Vou te dar um pequeno exemplo, tá bom? Vou pegar seu argumento como um argumento válido, mas vou pegar seu argumento e vou situá-lo hoje mesmo, em 2026. Sabemos que em Jerusalém há judeus, há muçulmanos, certo? Então, como Israel, como Estado, e lá estão os judeus. A pergunta seria: os judeus, os muçulmanos, estariam submetidos ao seu Estado? Tanto em questão civil quanto em questão religiosa, porque o Senhor está me colocando isso. Que os judeus do século I eram pró-romanos pelo fato de que Roma estava lá governando. E volto a dizer, os muçulmanos. Eles estão em Israel. E quem governa são vocês. Isso quer dizer que os muçulmanos estão submetidos a vocês em todo o sentido da palavra, porque esse é o seu argumento, Sr. Jack. É um exemplo muito bom, porque então, no seu exemplo, há muçulmanos que estão submetidos à lei de Israel, ao que Israel determina, e se Israel limita ou não limita, por exemplo, neste ano no Ramadã, que proíba que subam para fazer orações na Mesquita Dourada. Devem acatar a lei de Israel. Mas isso não significa que os muçulmanos, por isso, sejam a favor do Estado de Israel. Pode ser que estejam contra o Estado de Israel. Mas pode haver indivíduos nesse coletivo muçulmano que não apenas são a favor do Estado de Israel, mas também podem estar no serviço de inteligência. E eles podem delatar amigos muçulmanos porque não querem o radicalismo islâmico. E o fato de eles trabalharem junto com as autoridades israelenses significa que há uma afinidade pró-Israel por parte de alguns indivíduos muçulmanos. Não significa que só porque os muçulmanos vivem sob o Estado de Israel, eles sejam pró-Israel. Na verdade, eu sustento o oposto. A maioria dos muçulmanos em Israel não é pró-Israel. Justamente vão contra os valores do Estado de Israel. Há alguns que são a favor, e esse é o mesmo exemplo que estou te apresentando. Paulo, uma pessoa, um cidadão de Tarso, que tem o prazer de perseguir judeus na Judéia, ou nos lugares para onde o enviam, em Damasco, onde quer que o fato tenha sido inventado, porque o fato não é um texto histórico, na minha opinião, mas para colocar em termos simples. Então, esse é o cenário. O que temos? Um Paulo pró-romano. E é assim que eu abordaria. Você está me dizendo, não pode ser porque ele tinha permissão das autoridades religiosas. Eu estou dizendo, a autoridade religiosa era colocada pelos romanos. As autoridades religiosas eram pró-romanos, eram os saduceus, tinham sido colocados pelos romanos, eram basicamente como marionetes. Então, essa é a minha forma de ver. Acho que, para não ficar enrolando muito, você entendeu o meu ponto, certo? Claro que sim. Não, eu respeito o ponto que você está dizendo, mas pelo que eu entendo, ou seja, segundo a prova bíblica, Paulo não era saduceu, mas sim fariseu. Mas agora o exemplo que eu te dei é muito objetivo para entender realmente o seu argumento. E podemos determinar que, embora haja muçulmanos vivendo em Jerusalém, evidentemente eles acatam a lei civil de Jerusalém, no sentido de educação civil, certo? Mas eles não têm a obrigação de serem pró-Israel. Por quê? Porque eles têm sua cultura, eles têm sua religião. E aí o Estado de Israel não se envolve. Só se envolve para que eles mantenham e respeitem as questões civis e legais desse país. O mesmo, aliás, Juan. Você sabe que os muçulmanos, desculpa te cortar desse jeito, você sabe que os muçulmanos não precisam servir no exército israelense. Não tem essa obrigação. Por que você acha? Obrigado. Olha, bom, isso é lógico, né? Porque eles não vão servir no exército de Israel. Isso é lógico. Pronto. Mas é que, olha, e mesmo assim, há muçulmanos. Há alguns muçulmanos, e são 1000,
Em todo o exército israelense tem cerca de 1.000 que realmente servem no exército de Israel. Esse é o meu ponto, entende? Então, o fato de terem vivido sob uma ocupação romana no século I não significa que sejam pró-romanos. Ao contrário, os judeus se rebelaram contra Roma. Apenas alguns não participaram das guerras da Grande Revolta nem da rebelião de Bar Coquebas. Foram os cristãos. Na verdade, a maior ruptura que houve, porque no começo, como eu disse, os cristãos eram judeus que acreditavam em um Messias, assim como havia outras seitas que também acreditavam em outros, como Bar Giora, Bar Coquebas. O ponto que separa os cristãos dos judeus é a revolta de Bar Coquebas, porque os cristãos ficam de braços cruzados, e na grande revolta também eles ficam de braços cruzados, enquanto seus irmãos estão lutando contra Roma e eles não. Porque eles não estão lá, eles não estão presentes. Eles não são contra tudo isso. Então esse é o ponto de ruptura. O pensamento pró-romano continua até que ocorre toda essa grande ruptura do cristianismo. Esse não é um tema que eu analisei, foram os acadêmicos que analisaram, enfim. Desculpa por te interromper. E também aproveito que já estou falando para mandar um abraço para Leida, obrigado por participar. Você me trouxe muitas bênçãos e obrigado pela sua contribuição. Também aqui vai um abraço para Leão, porque ele me mandou um tchau. Não tem problema. Olha, veja, não sei se consegui me fazer entender, tá? Embora haja 147 pessoas, o exemplo dos muçulmanos, né? Por exemplo, cidadãos de Israel, tá? Eu quis ilustrar justamente algo muito importante com o qual eu não concordo com a sua premissa. O que eu estou dizendo é que viver dentro de uma comunidade, tá? Ou compartilhar uma identidade étnica ou religiosa não determina automaticamente a lealdade política de cada indivíduo, porque isso é óbvio, tá? E eu te dei um exemplo do século I e te dei um exemplo ainda mais possível hoje em dia, onde realmente isso acontece em Israel. Sob essa premissa, evidentemente, quando você diz diretamente que o apóstolo Paulo era pró-romano, aí não. Nós diríamos de acordo com essa premissa. Porque você diz isso, você usou isso de acordo com o seu pensamento, certo? Mas isso não é nenhuma prova. O que você disse. Deixe-me te perguntar, na sua opinião, qual seria a linha a ser cruzada? Que se você cruzar essa linha, você é pró-romano no século I. Qual seria a linha para ser pró-romano? Ele? Vamos ver. Que você seja um judeu pró-romano, diferente dos judeus que não são pró-romanos. Certo, muito bem. Vou embora. Olha, aqui estamos misturando duas coisas muito importantes, tá bom? Primeiro, a ideologia pró-romana. No século I, se formos honestos, Jacob, isso não existia. Você está colocando uma ideologia pró-romana moderna em um ponto do século I, onde evidentemente esses conceitos não eram utilizados. Você está cometendo um anacronismo, mas tudo bem, vou te responder. Eu vou te responder. Sim, exato. Vou te responder. Tudo bem, mas sou cuidadoso. Gosto de ouvir as pessoas, mas também precisamos conversar assim como estamos. Se vamos falar do século I, vamos ao século I. Agora, aceitar a autoridade do Império como legítima naquela época não é ser pró-romano. Isso não implica que Roma tinha o direito de governar e manter a ordem. Se me permite refinar a pergunta e no final eu disse para não ofender, repeti-la. Qual é a linha que um judeu no século I deve cruzar para ser considerado, você pode chamar de anacrônico ou não? Eu acho que não é anacrônico, pró-romano. Para mim, ali, nenhuma. Volto a dizer por quê. Como assim nenhum? Não tem uma linha? Quer dizer... Não tem uma linha. Não tem uma linha. Sabe por que eu te digo isso? E eu te digo mesmo que isso, então... Se for assim, todos eram pró-romanos, ninguém era pró-romano. Não, deixa eu te responder. Você me faz uma pergunta, Jacó, e eu sei o seu ponto, eu já estou vendo onde você quer chegar. Mas ser pró-romano, então, certo? Implica reconhecer. Vou dar validade à sua proposição, certo? Não me dê validade. Acho que a pergunta foi muito clara. O que um judeu precisa fazer para ser considerado pró-romano? Por que você nega que Paulo era pró-romano, dizendo que esse anacronismo não existe?
Mas você admite que havia pró-romanismo no século I, certo? Se você não aceitasse isso, não negaria que Paulo é pró-romano. Então, para você, o pró-romanismo existe mesmo. Ou não? Qual é essa linha? Essa é a questão. O que Paulo precisaria fazer para cruzar essa linha e ser visto como pró-romano? Certo, vou repetir. Eu não consideraria Paulo pró-romano, tá? No sentido do que você está dizendo agora. Porque o pró-romanismo ou essa ideologia não existia naquela época, no século I. O que existia, isso é verdade, o que existia historicamente era que Roma tinha o direito de governar e manter a ordem. Agora, se havia religiosos ou havia judeus que evidentemente aceitavam essa autoridade, que gostem ou não, isso não os torna pró-romanos, mas simplesmente faz com que eles tenham que estar submetidos. Por isso, se a gente não entende o tema, o Messias esperado pelos judeus era aquele que viria para libertá-los da opressão de Roma. Politicamente falando. Vou te dar um exemplo mais específico. Os fariseus aceitavam, não todos. Havia ramos dos fariseus que eram os zelotes. Era uma ramificação dos fariseus, mas os fariseus aceitavam. Ou os moderados entre os fariseus, como Yohanan ben Zakkai, aceitavam a autoridade de Roma, mas não eram pró-romanos, apenas aceitavam sua autoridade. É o caso, como o que te falei dos árabes que vivem o quê? Pró-romano? Desculpa, pró-romanos. O que é ser pró-romano no século I? Me explica. Eu vou te dizer o que é ser pró-romano. Bom, não é só aceitar que Roma é a autoridade, é agir para que Roma continue sendo a autoridade, para que eles continuem no poder, como é o caso dessa elite saduceia, como é o caso de um Paulo que vai perseguir pessoas, judeus. Por quê? Para manter a estabilidade de Roma e porque a elite pró-romana o envia. Ou seja, segundo Atos, os fantoches de Roma o enviam para perseguir judeus. Para mim é essa a linha. Se ele não fosse pró-romano, ele diria: bom, eu entendo que Roma está aí, mas olha, a gente aguenta eles até aqui. Começar a perseguir pessoas, para mim isso já é como, guardadas as devidas proporções, no Holocausto, quando havia os capos, que eram aqueles que colaboravam com nossos inimigos, algo assim, sabe? E parem, tá? Não vou banalizar o Holocausto com Paulo, claro, mas é algo parecido, entende? O fato de que você já está se aliando a Roma para perseguir, isso para mim é uma linha, entende? É disso que estou falando. Beleza, perfeito, muito bem. Aproveito para agradecer Mata Matajari, que receba muitas bênçãos. Um abraço para Itália, obrigado por participar, aprecio sua contribuição. Um beijo para Tachem, que sejam sempre alegrias. Mas tudo bem, Juan. Acho que cada um entendeu o outro. Eu entendi o seu ponto e acho que você também entendeu o meu. Então vamos continuar aprendendo cada vez mais. Certo, se você puder me dar mais um minutinho. Sim, sim. Com prazer. Enquanto isso, Não. é que olha, é a primeira vez que eu subo aqui, sistemas, e eu te ouvi, quer dizer, seus vídeos no YouTube, ouvi bastante e gosto de muitos pontos, e eu dizia, bom, não, para não te incomodar mais com o assunto que você já concluiu, eu pensava em subir com esse senhor e conversar. E na verdade, senhor Yaakov, foi um prazer, uma satisfação poder conversar com o senhor. O senhor é muito educado e eu tento ser da mesma forma também. Espero que esta não seja a única vez que eu suba, para que possamos ter diálogos que realmente edificam quem nos ouve. Então eu sou cristão e como cristão te digo muitas bênçãos e obrigado pelo seu espaço, senhor Yaakov. Obrigado, Juan, pela paciência e também por não perder a calma. Como muitas pessoas perdem a cabeça quando não, como quando tentam argumentar e veem outro ponto de vista, e pessoas que perdem a cabeça. Fico feliz que não seja seu caso e te mando um abraço. Shalom. Shalom. Muito bom. É assim que é agradável trocar ideias, dialogar, sem tanto eco e drama, tudo bem. Cada um tem sua interpretação.